Juízes capítulo 6, versos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Para sentar, irmãos. Quinta-feira nós estávamos falando sobre o Senhor Jesus, na verdade numa outra figura, falando da experiência de Benaia, quando ele usa o cajado. Ele, como soldado, usa o cajado. Agora nós vamos ver outro fato interessante que aqui acontece com Gideão. Gideão, ele está aqui vivendo num período pós-Josué. Então Josué, logo que Josué morre, o povo volta à mesma dificuldade do passado. Ou seja, o povo volta aos mesmos costumes, todo aquele costume anterior, e por causa disso, novamente o povo volta à servidão. E agora volta a servir de maneira até mais violenta do que quando estava no Egito, porque agora eles serviam debaixo da ação de um exército poderoso, que era o exército dos midianitas, e eles usavam o povo simplesmente para a colheita, para simplesmente alimentar os seus exércitos. Era uma situação terrível. Mas diz a palavra que um determinado dia, o anjo aparece a Gideão. E o que chama a atenção nessa cena é que o anjo aparece a Gideão, como o texto diz aqui. Ele estava malhando o trigo no lagar. O que significa tudo isso? Como é que é feito isso? Malhar o trigo ele dá naqueles pêndulos, e quando você colhe, você corta como se fossem ramos, e depois você junta tudo, e você coloca o trigo. Era costume naquela época se colocar o trigo na eira, que era um lugar, não é, de um piso de barro batido, era chamado de eira, e ali se batia o trigo, e quando saía dos seus pêndulos, eles colhiam então o que caía depois de bater o trigo. Malhar era bater o trigo. E todas as vezes que chegava a época da colheita, que Israel ia malhar o seu trigo, o midianita sabia e ia aos lugares onde estava a eira e tirava o trigo para eles. Então eles pegavam o trigo. E diz a palavra que Gideão, para esconder o seu trigo, para que o seu trigo não fosse roubado, não fosse tirado pelos midianitas, ele toma uma decisão que parecia ser uma decisão inteligente, quando ele pega esse trigo e leva para o lagar. Seria o lugar onde dificilmente os midianitas podiam chegar até lá, porque lagar não era o lugar próprio para se malhar trigo. Não se malhava trigo no lagar, o trigo era malhado na eira. Como é que você podia imaginar que alguém estava malhando o seu trigo no lagar, que era o lugar de pisar uva? A eira era feita numa superfície de barro batido, mas a eira era feita em cima de uma rocha. Eles cercavam a rocha, faziam uma espécie de muro na rocha, colocava a uva ali, e ali batia, pisava a uva,
né, e recolhia através, né, tinha umas canaletas, e recolhiam e caíam naqueles barris onde eram guardados aquele fruto, aquele suco da uva. Mas o que chama a atenção, o que hoje nós queremos parar aqui para dar uma olhada e observar aqui todo o teor profético da palavra. Por quê? Porque Deus manda o seu anjo, ir exatamente a Gideão, no momento em que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Por que Deus fez aquilo? Por que a palavra do anjo a Gideão? Porque o anjo disse a Gideão: Gideão, o anjo não tirou aquilo dele. O anjo traz uma mensagem. Então, Deus manda uma mensagem para Gideão, e a mensagem que o anjo entrega a Gideão é a seguinte: Gideão, varão valoroso. E Gideão diz assim: mas por que eu sou valoroso? Quais as qualidades que eu tenho? O que aconteceu? Por que eu sou um homem valoroso? Se lá de casa eu sou o mais novo e a minha colheita é a mais pobre, por que eu sou? Há duas coisas muito interessantes que Gideão, sem perceber, ele está trabalhando. Ele está trabalhando com trigo no lugar que se pisa a uva, não é? Mas outra coisa que nos chama a atenção é que o pão, né, o trigo, era o elemento fundamental, era o principal ingrediente do pão, não é? Você fala, qual o principal componente do pão? O trigo. O trigo. Se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver uma coisa muito interessante quando Jesus muda o pacto. Em que momento Jesus ele se identifica, assume a posição de modificar o pacto? Em que momento? Ele muda o pacto exatamente no momento da ceia. No momento da ceia, aquele momento ali é um momento fundamental para a mudança do pacto. Por isso que ele diz: fazer isso em memória de mim. Então a ceia era a mudança do pacto. Por quê? Porque o pacto anterior, e quando ele chama os discípulos, ele diz assim: vocês precisam comer comigo a Páscoa. Mas a Páscoa dos judeus era pão, era ervas amargosas e tinha cordeiro. E ele agora muda, por quê? Porque ele é o cordeiro. Ninguém ousou perguntar, mas ele coloca sobre a mesa dois elementos. Quais são os dois elementos que ele coloca sobre a mesa? Ele coloca o pão e coloca o vinho, que substitui as ervas amargosas. Por que o vinho substitui as ervas amargosas? Porque o profeta no Velho Testamento diz assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o novo pacto. Então, qual é o novo pacto? O novo pacto é pão e vinho. Fala do corpo de Jesus, fala do seu corpo e fala do seu espírito. Então, quando Gideão, lá no Velho Testamento, ele pega o trigo e leva para o lagar, ele está identificando profeticamente o sacrifício de Jesus. Trigo no lagar, é o pão lá no lugar onde se pisa a uva. Porque o profeta no Velho Testamento, quando se refere ao sacrifício de Jesus, fala sobre o pisar do lagar. É o pisar o lagar. Ele foi pisado, ele foi moído. Então, o sangue que foi derramado, ele é, no Novo Testamento, o tipo do sangue de Jesus é o vinho. O vinho fala do seu sangue. Então, como que você pisa a uva? Você pisa a uva para ter vinho. Então, Jesus foi moído no Calvário, Qual foi o resultado? O trigo moído, o sangue, e o sangue que nos deu uma nova aliança. Então é pão e vinho. Então é corpo de Jesus e o seu espírito. Então lá no Velho Testamento, Gideão identifica o projeto. Lá no Velho Testamento, ele pega o trigo e traz exatamente para o lagar, identificando o sacrifício de Jesus.
Nisso, Deus fala com o anjo. Ele é um homem valoroso. Por que ele era valoroso? Porque ele descobre o projeto. Ele descobre o projeto. Meus irmãos, o nosso valor não está naquilo que nós possuímos ou naquilo que nós podemos apresentar. Paulo diz assim: a minha cultura colocada como esterco, o que vale, não é? Eu sempre costumo dizer que tudo no final, não é? Tudo no final, cultura, beleza, né? Uma pessoa tão bonita, né? Coisa, tá, olhos bonitos e tal, porte atlético, tá? Que inteligência, QI extraordinário. Tudo termina num apartamento de 1 metro de largura, 1,5 metro de altura por 2 de comprimento. E agora parece que estão morando 3 nesse apartamento. Parece que é o apartamento final. E ali não tem acordo. Então vejam qual o valor que nós podemos ter, que nós podemos alcançar. Qual a maior riqueza? É aquela riqueza que consegue ir conosco, ou que vai conosco, ou que atravessa essa vida para entrar na outra vida, que é a continuação dessa, que é aquilo que Jesus diz: vida e vida em abundância. Qual o valor? O valor é quando nós descobrimos isso. Nós só descobrimos isso. Ó, não pode conversar durante a palavra, não pode. Nós só descobrimos isso quando descobrimos o projeto. Qual o projeto? O projeto está em Jesus. Não há outro bem maior, não há outro objetivo, não há outro alvo. Deus disse: Gideão, você é um varão valoroso, porque você descobriu o grande projeto que é Jesus e o seu sacrifício. É o trigo no lagar, é o trigo malhado, batido no lagar, para que ali, no lugar do vinho, fosse ele moído. Então você descobriu isso, você é um varão de valor. Quando nós descobrimos o sacrifício de Jesus e colocamos o sacrifício de Jesus na nossa vida, quando nós identificamos esse mistério, então nós diante de Deus temos valor. Não o valor que é nosso, mas o valor que o Senhor nos dá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós podemos fazer muita coisa para ter valor, não é? Olha, eu há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu morava aqui na 23 de maio, tinha uma pedra, e tinha eu sempre conto isso, tinha um pobrezinho, muito, né, mendigava, eu morava ali numa casinha toda de tábua, com um negocinho de zinco. Aí todo domingo de manhã vinha um carro com motorista, aí saía uma senhora muito bem vestida, maquiada, saía com garrafinha de café, com leite, aí sentava lá com aquele homem, todo sujo, todo sem tomar banho, aquela coisa, e botava leite na canequinha dele, e tomava leite e café com ele, na canequinha dele, na canequinha dela, não sei se lavava, aquela coisa toda, e aquilo, comia pão com ele ali, e tal, aquilo ela devia estar dizendo assim: Deus, eu sou o máximo, olha o meu valor, né? Estou aqui com o pobre. Meus irmãos, essas coisas, ajudar o pobre é uma coisa bonita, eu acho bonito. Ajudar uma pessoa que precisa é muito bonito, isso é nobre. Mas não se iludam, não é isso que move o coração de Deus. Não é aí que Deus vai olhar e ver o valor em você, o valor que Ele vê em você quando você identifica o sacrifício de Jesus. Gideão, varão valoroso, você levou o trigo para o lagar, a descoberta do projeto que estava desde a eternidade. Jesus foi moído, Jesus foi levado para o sacrifício, é o pão que foi moído no lugar do vinho, é o sangue, é pão e vinho,
é o corpo e o sangue, essa é a identificação, esse é o grande mistério. E por isso Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino. E nenhum judeu entendeu nada, até hoje está querendo entender. Todo mundo estava pensando que tinha que matar Jesus e comer os pedacinhos bebendo o sangue dele. Por quê? Porque ali estava o segredo. Ali estava um grande segredo. Ali estava um segredo. A bênção da nossa vida está ligado a isso. Não há outro valor. Não adianta. Você pode dizer o que você quiser. Pode pensar o que você quiser. Deus vai lembrar de mim porque eu fiz isso. Deus vai se lembrar de mim. Deus vai achar valores em mim. Eu acho que eu sou uma pessoa que Deus deve olhar assim e dizer assim: essa é uma pessoa muito boa, né? Eu acho que eu nunca dei um cheque sem fundo, eu nunca atrasei um pagamento, né? Nunca passei ninguém para trás, eu sou gente muito boa. Deus deve achar que eu sou ótimo. Isso você faz mais do que a sua obrigação. Mas o valor que Deus vai achar em você vai quando você descobre Jesus e o seu sacrifício. Quando você descobre o mistério do sacrifício de Jesus, quando o Espírito te revela isso, e quando você começa a colocar isso em prática, quando você vive isso que é a palavra, então Deus, aí está um homem de valor. Por quê? Porque ele descobriu o projeto. Você descobriu o projeto de Deus? Já descobriu? Você descobriu que o projeto de Deus na sua vida é o sacrifício de Jesus, é o seu sangue? Descobriu isso? Então você é um homem, você é uma mulher de valor, porque você descobriu o bem maior. Gideão, varão valoroso. Eu? Qual o meu valor? Sou pobre. Sou pobre. Você é pobre? É, sou pobre. Lá em casa a minha colheita é menor. E o anjo disse: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Por que o Senhor era com ele? Porque ele descobriu o projeto. Meus irmãos, quando nós alcançamos esse segredo, quando nós entramos nesse mistério, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Para nos abençoar, para nos livrar. O Senhor é contigo, varão valoroso. E ali estava o início de uma grande obra que Deus queria fazer para libertar o povo. Ali estava, era o início, era a escolha de um povo, não grande, porque foi pequeno o povo, mas de um povo pequeno, mas de um povo que Deus usou para uma grande vitória, para libertar o midianita, para libertar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Há muita coisa aqui para ser dita. Vou parar por aqui, senão, não é? Depois não tem mais coisa para dizer das próximas vezes. Amém?